Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8/4, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Essa sequência do capítulo 4 ao capítulo 6 tem tantas coisas extraordinárias para compartilhar. E nós vamos iniciar com Eliseu aumentando o azeite da viúva. Isso mesmo, disse que certa mulher era esposa dos discípulos dos profetas. E ela chega e clama a Eliseu dizendo que o marido dela era servo e ele tinha morrido e ele temia Deus. E os credores, né, que eles tinham dívidas, o texto fala que os credores queriam levar os filhos dela para ser escravo, né? Era comum naquela época. Quando você não podia pagar a dívida, eles tomavam os teus filhos como escravos para pagamento dessa dívida. E aí, Eliseu pergunta para ela: o que eu hei de fazer por você? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E aí ela foi e fez isso. Pegou todas as vasilhas. Depois, né, o texto fala que ela entrou, fechou a porta sobre si e sobre o seu filho e deitou azeite sobre aquelas vasilhas, colocando à parte aquelas que estavam cheias, igualzinho o profeta tinha determinado a ela, instruções do profeta. E aí nós vamos ver que quando estavam cheias todas as vasilhas, ela pediu mais vasilha e os filhos disseram: não, mamãe, acabou as vasilhas. E quando os meninos disseram: acabou a vasilha, o azeite parou. Então ela foi até o homem de Deus, né, e fez saber para ele tudo o que tinha acontecido. E aí ele disse para ela: vai, vende, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vai viver do resto. Então aqui é algo extraordinário. Essa mulher nos ensina a buscarmos auxílio e não sucumbirmos nas circunstâncias, nos sentimentos, né? Essa mulher aqui, ela tinha tudo para sentar e se desesperar, mas ela foi até o homem de Deus, ela foi buscar ajuda, ela não se deixou dominar pelo desespero. E ela nos ensina também a dependência e a obediência àquilo que o homem de Deus tinha determinado, segredos espirituais para sermos vencedores aqui nesta terra. E aí, logo em seguida, no capítulo 8, nós vamos ver uma outra mulher, que aqui ela é relatada como sunamita. Por quê? Era uma mulher de Sunem, né? E aí o texto fala que ela constrangeu o profeta a estar sempre na casa dela, ou seja, todas as vezes que o profeta estava viajando, ele passava por ali, né? E ela oferecia abrigo ao profeta, né? Ao homem de Deus. E aí dava a ele pão, dormida, né? Essa hospitalidade essencial para a vida do profeta. E aí nós vamos ver que um dia ela falou com o marido dela, né? Olha, esse homem é um santo homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele, para que quando ele tiver de passagem, ele já tenha um lugar para ele descansar. E ela fez, né? E isso foi algo assim tão extraordinário que o profeta viu quão grande era a hospitalidade daquela casa, especialmente daquela mulher. E aí o texto fala que ele pergunta, né, ao seu servo Geazi o que ele deveria fazer para retribuir essa mulher, essa gentileza, essa hospitalidade, né? E aí Geazi lembra para ele: ela não tem filho. E aí o texto fala que ele chama ela e diz: olha, contando a partir de 1 ano, tu segurarás o teu filho, né? Porque ela já era uma mulher já que tinha uma certa idade, então, ou seja, naturalmente, talvez ela não poderia mais gerar filhos. E aí nós vamos ver este milagre que concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que o Eliseu lhe dissera, né? E o menino cresceu, foi aquela
alegria naquela família. Mas o texto fala que quando ele já era crescido, ele saiu com o seu pai, né, e com os segadores para trabalhar no campo, e era sol escaldante, né? O texto diz que ele se reclamou de uma dor de cabeça, e aí mandou pegar o menino e levar para sua mãe. E aí o texto fala que o menino estava sentado, né, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia no colo da sua mãe e veio a falecer, ele morreu. E essa mulher pega, deita ele lá no quartinho que ela fez do profeta, na cama do profeta. Pega um jumento e vai procurar o profeta. Interessante que o marido dela, né, ela pede que mande um dos moços e a jumenta para que ela fosse ao homem de Deus. E ela não relata nada ao marido dela. Essa mulher, ela também nos ensina a não sermos tomadas pelo desespero, pelas circunstâncias. Duas mulheres nos ensinando um controle emocional, né? E aí o texto fala que ela vai e o santo homem de Deus avista ela de longe, manda Geazi correr até ela e perguntar: tudo vai bem? E ela diz: tudo vai bem. E ela continua o seu caminhar, porque ela tinha vindo falar com o homem de Deus, somente com ele ela iria falar. Olha que coisa extraordinária, não é? E aí, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. E aí Geazi tenta tirar ela dos pés do profeta, né? E aí o profeta diz: não, deixa ela, a alma dela está angustiada, né? E o Senhor ainda não me disse o que está acontecendo com ela. E aí ela mesmo fala, né? Pedi eu ao Senhor algum filho? E pedi para que não me enganaste, está no versículo 28 do capítulo 4, né? E aí ela relata tudo o que estava acontecendo. Rapidamente o profeta pede para Geazi cingir os lombos, tomar o bordão, né? E correr para estar junto ao menino e colocar sobre o menino, né, o bordão do profeta. E a mãe diz para ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, enquanto ele não se levantou e seguiu a ela. O compromisso dela não era com Geazi, o compromisso dela era com Eliseu, o homem de Deus. E aí nós vamos ver que Geazi chega lá, faz tudo aquilo que o profeta diz e não adianta nada, né? E aí nós vamos ver que quando o profeta chega a casa, o menino estava morto sobre a sua cama, e aí ele faz, né? Fecha a porta, clama a Deus, anda pelo quarto, né? E aí nós vamos ver que o menino, após, né, ele fazer várias vezes aquele momento de clamor diante de Deus, o texto fala que o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e o profeta diz a ela: tome o teu filho, né, o filho dela. Então ela entrou, se lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o filho dela e saiu, né? Que coisa extraordinária acontece aqui. E aí logo em seguida, ainda no capítulo 4, nós vamos ver que a morte havia na panela e é retirada, ou seja, nós vamos ver que Eliseu volta, né? Voltou para Gigal e havia uma fome grande naquela terra e os discípulos dos profetas estavam sentados, né? E aí eles põem na panela grande ao lume a fazer um cozinhado para os discípulos e os profetas, né? Então eles saem ao campo para pegar ervas e achou uma trepadeira silvestre, colhendo dela, né? Encheu a capa. E aí, voltando, eles colocam ela na panela. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia, do cozinhado exclamou: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, porque eram ervas envenenadas. E aí, porém, ele diz: trazei farinha. E ele deitou farinha para a panela e diz: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum sobre a panela, né? E aí nós vamos ver a primeira multiplicação de pães na Bíblia. Não foi no ministério de Jesus, foi no ministério de Eliseu. Disse que havia pães da primícias, 20 pães de cevada,
né? E aí eles disseram, né? Os servos disseram: como nós vamos dar comida a 100 homens com 20 pães cevada, né? E aí o profeta diz: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou seja, sobrará pão. Então, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E aí nós vamos no capítulo 5, a história de Naamã. Isso mesmo, é uma história tão linda. Fala de uma menina que estava a serviço da mulher de Naamã. E essa menina, né, ela tinha sido levada, né, no período de guerra, ela foi levada para trabalhar na casa desse comandante Naamã. E esse comandante era leproso. E a menina olha para ele e fala: oh, se eles estivessem em Israel, lá tem um santo homem de Deus, né? E aí ela fala sobre o profeta, e aí nós vamos ver que Naamã vai com toda a sua comitiva, né? Pensando que ia impressionar o profeta, e o profeta manda ele se lavar 7 vezes, né? Não era no melhor rio, né? Como ele queria, mas no Jordão. E o Jordão não tinha uma boa aparência, não era um rio famoso, era para ele um rio ruim, fedorento, né? E aí ele se reluta de fazer isso, por fim é convencido, e ao mergulhar 7 vezes ele tem a sua cura. Mas algo acontece de muito triste. Geazi, quando olha o tanto de presentes que Naamã tinha trazido a Eliseu e Eliseu rejeitou, Geazi só espera Naamã se afastar, corre atrás dele e faz-se passar, né, como era a vontade de Eliseu receber aqueles presentes. Ele pega aqueles presentes e oculta. E Deus mostra tudo a Eliseu, né? E por causa disso, vem uma maldição sobre Geazi. A lepra que saiu de Naamã apegou-se a Geazi. Depois você lê e vê que triste que é, né? A ganância de Geazi leva ele, né, a contrair a lepra. E nós já falamos muito a respeito do que era a lepra. No capítulo 6, nós vamos ver que Eliseu faz o machado flutuar. Isso mesmo, eles estavam construindo, e aí o machado, né, se desloca e a parte de ferro cai no dentro do rio. E aí eles ficam todos preocupados, porque aquele machado era emprestado, nem deles era. E aí eles ficam desesperados, vão falar com Eliseu, e o texto fala, né, que Eliseu perguntou onde caiu, e eles mostraram o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Depois disse: levanta-o, estende a mão, e ele o tomou, né? Então nós vamos ver também a ação, né, de Eliseu na guerra contra os sírios, né? E nós vamos ver que Eliseu vai predizer a abundância de víveres. Deixa eu orar por você. Senhor, Eliseu nos mostra quão extraordinário é confiar em Ti, que Tu és Deus de milagre, que em situações difíceis não podemos nos deixar tomar pelo medo, pelo receio, pelos sentimentos, pelo desespero, mas aprendemos nessa sequência de versículos que devemos sempre confiar em Ti. Queremos colocar diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.